Bom, bom dia ou boa tarde, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo. Me chamo João Lucas, sou aluno da série 3 e vou apresentar a biografia de Carlos Drummond de Andrade. Bom, quem que foi Carlos Drummond de Andrade, né? Carlos Drummond de Andrade foi um dos poetas brasileiros mais importantes da época do século XX e da época do modernismo. Ele nasceu dia 31 de outubro de 1902, no interior de Minas Gerais, numa cidade chamada Itabira. Ele era filho de proprietários rurais. Em 1916, ele ingressou em um colégio interno em Belo Horizonte. Teve uma época na vida dele que ele passou a ficar doente e ele voltou para Itabira, onde teve aulas particulares. Novamente, em 1918, ele foi para Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, onde também foi estudar no colégio interno. Em 1921, ele começou a trabalhar no Diário de Minas, onde chegou a ganhar um prêmio de 50 mil réis com um concurso da novela mineira com o conto de Joaquim de Telhado. O Carlos Drummond de Andrade chegou a dar aula de português e geografia em Itabira, mas a vida no interior não lhe agradava. Então ele voltou para Belo Horizonte, onde se empregou como redator no Diário de Minas. Destacado como um poeta da segunda era modernista, embora tenha escrito vários contos e crônicas, Carlos Drummond de Andrade se destacou mais como poeta, apesar de ter escrito poesias e prosas. Seu estilo poético é permeado de traços de ironia, de observações do cotidiano e do pessimismo da vida e do humor. Drummond fazia verdadeiros tratos existenciais e transformava eles com um toque de maestria. Ele tinha também referências como Balzac, Frederic. Deixa eu só lembrar. Frederic Gaston. Tá. Drummond fazia verdadeiros tratos existenciais e os transformava com um toque de maestria. Ele também teve muitos exemplos, para se dizer, referências, como Balzac, um deles. Casado com Dolores Dutra de Moraes e pai de Maria Julieta Drummond de Andrade e de Carlos Flávio Drummond de Andrade. Ele também escreveu muitas obras famosas. Uma das favoritas minhas são A Rosa do Povo, de 1945, Alguma Poesia, de 1930 e A Poesia Até Agora, de 1948. Esses são os que eu considero as melhores dele. Ele também escreveu prosas. Vale ressaltar também que ele chegou a assistir, antes de ele falecer, ele chegou a assistir a morte da filha dele, que sofria de câncer. E a morte de Carlos Drummond de Andrade foi insuficiência respiratória, no dia 17 de agosto de 1987, onde se encontrava com 84 anos. Bom, eu tentei fazer um resumo muito breve aqui sobre quem foi Carlos Drummond de Andrade, para o vídeo não ficar muito curto, então me desculpe se não foi o suficiente. É isso, valeu. Bom, meu nome é João Lucas, eu sou da terceira série 3 e eu vou falar um pouco sobre Carlos Drummond de Andrade, ou melhor, suas principais obras. Carlos Drummond de Andrade escreveu inúmeros contos e ele foi um dos precursores do movimento modernista aqui no Brasil, na qual ele defendia os versos livres na poesia. Agora que eu falei um pouco sobre ele, eu vou falar sobre a sua obra Rosas do Povo, na qual Drummond se baseava em muitos versos do poeta norte-americano Walt Whitman, ironizando o passado brasileiro na forma literária, né? Trata-se de um testemunho de suas ideias e afetos no auge de sua maturidade. Outra obra importante dele é Sentimento no Mundo, na qual Drummond mostra sua maior faceta humanitária.
na qual ele se lamenta pelo mundo, pela humanidade, né? Que mantém seus olhos fechados e que permita tanta violência. Nesse caso da violência, ele se refere à ditadura de Vargas e na Segunda Guerra Mundial. Agora eu vou falar o último poema que eu escolhi das suas principais obras, que é Boitempo, na qual Drummond resume poemas da sua adolescência e da sua infância, na qual ele tenta demonstrar mais os bichos, as plantas e a vida na natureza. Que para ele diz que para a gente os animais, a vida na natureza, elas são sempre as mesmas coisas, mas para ele sempre vê essas coisas como donos de imensurável beleza. Olá, eu sou Caio Serrão, sou aluno da terceira série 3 e eu vou proclamar o poema de Carlos Drummond de Andrade. O nome do poema é Poema de Sete Faces. E ele tem início assim: quando eu nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gaúcho na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvessem tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, brancas, amarelas, pretas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração, porém meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa, tem poucos raros amigos. O homem atrás do óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonastes? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, bota a gente comovida ao diabo. Bem, esse é o poema de Carlos Drummond de Andrade, o Poema das Sete Faces. O que mais chama atenção nesse poema é que o Carlos Drummond de Andrade ele faz uma alusão a ele mesmo. Na primeira estrofe do poema ele chama o seu próprio nome, ele se chama no poema. Ele fala da vida cotidiana de pessoas que prestam atenção em vidas alheias e que essas pessoas têm mais o que correr do que procurar. E que ele também fala do sofrer dele, onde fala que Deus abandonou ele, que ele é fraco para esse mundo onde ele vive. Ele até fala de Raimundo, que seria o nome de uma pessoa mais humilde, né? E que talvez isso ajudaria ele na vida dele. E no final da estrofe ele fala de uma paisagem a qual ele se recorda e que aquilo ali comovia ele a vida. Gente, é isso. Obrigado. Meu nome é Joane Lima, do terceiro 3, e eu vou ler um poema do Carlos Drummond de Andrade. Os ombros suportam o mundo. Chega um tempo em que não se diz mais, meu Deus, tempo de absoluta depuração, tempo em que não se diz mais, meu amor, porque o amor resultou inútil, e os olhos não choram, e as mãos tecem apenas o rude trabalho, e o coração está seco. Em vão mulheres batem à porta, não abrirás, ficaste sozinho, a luz apagou-se, mas na sombra teus olhos resplandecem enormes. És todo certeza, já não sabes sofrer, e nada espera de teus amigos. Pouco importa, vem a velhice. Que é a velhice? Teus ombros suportam o mundo, e ele não pesa mais que a mão de uma criança. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue e nem todos libertaram ainda. Alguns, achando bárbaro o espetáculo, prefeririam, os delicados, morrer. Chegou um tempo em que não adianta morrer. Chegou um tempo em que a vida é uma ordem. A vida apenas, sem mistificação. Esse poema ele foi publicado em 1940 no livro O Sentimento do Mundo. E nessa obra ela retrata uma época meio caótica, o que de fato foi, pois ela foi escrita na década de 1930, ali no final da década de 1930, que era metade da Segunda Guerra. E Carlos Drummond era um homem muito politizado. Ele ficava atento às mazelas da sociedade e do sofrimento humano, e sempre buscava colocar isso nos seus poemas. Tanto que nesse ele retrata
a perca da fé, da confiança, da esperança e a perca da motivação das pessoas. A mensagem que a obra passa é que o homem sempre sofre por conta de suas próprias ações. No caso, a guerra. E tem que arcar e se acostumar com as consequências de seus atos. Da dor de ver entes queridos partindo, a destruição, a fome e o caos. A morte já nem adianta, mas justamente pelo fato de que nada irá mudar. Por mais que as pessoas acabem com suas próprias vidas, o sofrimento nunca acabará, pois já se tornou algo constante e imutável. E só lhe resta seguir em frente e suportar. É isso. Obrigada.